Olá, está começando mais um Conhecendo a Profissão. Meu nome é Otávio Causas, eu sou presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso e hoje nós trouxemos um tema muito especial para falar para vocês que nos assistem neste momento, que é a psicologia infantil. Trazer para vocês um conhecimento sobre os profissionais que trabalham com essa galerinha que é a criançada aí e todas as questões que envolvem esse mundo infantil. E para falar sobre esse assunto, pessoal, nós trouxemos a psicóloga Janaína Ribeiro. Ela é psicóloga juvenil há 19 anos, olha que interessante, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, com atuação em educação especial por 6 anos, e faz parte da equipe do CAPS Curumim, Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, há 16 anos. A mulher é fera. Vocês vão gostar, ela já está aqui com a gente, pessoal. Seja muito bem-vinda, Janaína. Este quadro é um bate-papo com você para que os recém-formados, os profissionais de psicologia e da comunidade em geral, possam conhecer um pouco mais sobre a sua área de atuação. Seja muito bem-vinda, Janaína. Fique à vontade agora com você. Obrigada, Otávio. É um prazer estar aqui. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, é uma grande alegria poder falar um pouco da psicologia infantil, né? Eu já tenho um tempinho de estrada e construindo essa atuação. Gosto muito do que faço até hoje, né? Venho trabalhar ainda assim com muito entusiasmo e espero poder deixar essa mensagem para quem nos acompanha. Eu acho que quando a gente vai adquirindo experiência, eu vi que você tem bastante tempo de formada, bastante experiência mesmo. Eu acho que nós vamos trabalhar muito essa questão de conhecimento, eu vou sugar bastante para que as pessoas possam nos assistir e ter o conhecimento relativo a esta área mesmo. E eu acho muito interessante essa questão da experiência. Quanto mais a gente vai adquirindo experiência, mais a gente tem algo a oferecer para as pessoas e para todos que estão ali nos assistindo neste momento, por exemplo, e estão trabalhando essa questão de ter a criança, o que ele está passando, identificar, já levar no profissional realmente que é especializado daquela área para não perder tempo, né, Janaína? Então, assim, já trazendo uma questão bem legal para o pessoal já ter um conhecimento, o que é a terapia infantil, por exemplo? Tá. A terapia infantil, ou mais especificamente, como estamos falando da psicologia, nós chamamos de psicoterapia infantil, Sim. né? E é aquele psicólogo que se especializou, que trabalhou, que estudou, né, para atender criança, para usar técnicas e métodos específicos para que ele possa acessar esse universo infantil, né? Porque são linguagens diferentes, seja da criança, do adulto, a maneira como você chega na criança é muito diferente, né? É peculiar. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado, né? A escuta, e ter uma maneira diferente de poder acessar a essa criança e compreender o que está acontecendo com ela, né? Então, assim, importância o nosso trabalho da psicologia infanto-juvenil, no sentido de ter esse olhar especializado. Janaína, nós sabemos da importância desse profissional trabalhando já nas áreas iniciais aí do desenvolvimento humano e qual que é a importância para a sociedade deste profissional trabalhar com essa galerinha aí, qual que é a importância? Uhum. Hoje em dia, já há algum tempo, muitos transtornos, seja um quadro de transtorno mental ou alguma deficiência, passava desapercebido por outros profissionais, ou deixava de ser olhado. E essa criança passava muito tempo em sofrimento e não era vista. Pela própria história da nossa sociedade, é sempre visto mais o adulto ou a criança, é como se não desse a devida importância ao que ela fala. Então, a importância disso é trazer voz para essa criança, é entender que essa criança, ela pode falar e fala desse sofrimento dela. Ela vai falar de várias outras maneiras, através do brincar, através de outras maneiras que não só através da fala, pela própria imaturidade em relação ao desenvolvimento, a própria idade dela, né? Diferente do adolescente, que ele já tem uma maturidade maior, ele pode sentar com um psicólogo, com um profissional,
e dizer o que ele está sentindo, dizer o que está acontecendo. Agora, a criança mais novinha, ela vai precisar desses outros recursos mais lúdicos para que a gente possa acessar o que está acontecendo com ela. Então, trabalhar a saúde mental dessa criança, né? É para que esse adoecimento psíquico possa ser olhado quanto antes, né? Porque a importância desse trabalho, dessa intervenção precoce, para que o sintoma que essa criança está apresentando não venha a se agravar. Então, daí também a importância dessa especialidade, né, dentro da infância. Eu acredito que neste atual cenário em que nós estamos vivendo de pandemia, a criança ela tem mais um aspecto aí que os pais eles ficaram muito mais tempo com os seus filhos. Teve a questão da privação de liberdade de todos nós, né? Que todos estamos ainda no processo de pandemia, ainda não terminou, mas aí as crianças tiveram um maior impacto porque elas estavam mais acostumadas a estar na escola com seus coleguinhas, fazendo atividades que contribuíam para o desenvolvimento dela enquanto criança, e de uma hora para outra foi privado. Eu acho que teve uma questão muito peculiar nas questões psicológicas. Aí os pais começaram a perceber mesmo realmente os seus filhos, a questão do estresse, por exemplo, infantil. Falando em estresse infantil, nessa pandemia eu acho que aflorou muito mais, não somente nas crianças, eu acredito, né, mas em todos nós, certo? Sim, aflorou em todos nós, né? Todos nós fomos impactados por essa vivência mundial aí, né? Mas a criança, de maneira especial, né, fica mais sensível para perceber todas essas mudanças do ambiente, essas mudanças, né? É um fato, assim, real na vida dela, o afastamento da escola, o afastamento dos familiares, né? Tios, dos primos, daquelas pessoas que a criança estava acostumada, habituada, os próprios coleguinhas, seja da escola, seja vizinho da rua em que brincavam, né? Então, tudo ficou restrito na vida dela. Então, foi um período, acho que ainda está sendo, mas no início muito mais, assim, de um reaprender a viver, reaprender a lidar com essas situações, principalmente de isolamento. E a gente viu, sim, um grande número do aumento de quadros de ansiedade, né? Como você mesmo disse, houve um lado, assim, eu considero que positivo, pela maior convivência em casa, os pais passaram a olhar mais para o que estava acontecendo com os filhos, a percebê-los mais, a poder acompanhar mais os estudos, o dia a dia desse filho, o que ele fazia, o que ele gosta. Não que não faziam isso antes, né? Mas teve um tempo muito maior para estar em casa e poder estar próximo desse filho por mais tempo, né? Então, tanto gerou, às vezes, acho que até algum conflito, justamente pela proximidade, está todo mundo muito próximo, muito junto, por muitas horas, né? Mas esse outro lado positivo de poder dar maior convivência, e também o lado negativo é de tudo isso, do estresse, do aumento de ansiedade, muitas vezes alteração de sono, às vezes até pelo fato da criança não gastar energia, ficar às vezes muito tempo na tela, seja computador, celular, notebook, enfim, e não permitindo assim espaço para brincar externamente, né? E aí acaba querendo dormir mais tarde, enfim. E aí tudo isso interferiu bastante na rotina, na nossa saúde mental, né? E principalmente das crianças. Você citou, Janaína, que a questão das crianças ela tem suas particularidades. Quais são essas particularidades? E como funciona todo esse processo? Você diz assim, desde o início da chegada do atendimento? Isso. Como que funciona toda essa questão para a criança mesmo? Certo. Então, assim, os pais acabam procurando o profissional não só por uma demanda deles, especificamente da família do pai, da mãe, mas às vezes por alguém que observa dentro da família algo que não está bem, e principalmente um grande aliado é a escola, é o espaço escolar, onde a criança, né, convive também bastante tempo. Então, muitas vezes, esses pais são chamados pela escola por observar algo que não está bem.
Então, o que a gente costuma observar? Alteração de sono, como eu citei, às vezes alteração de apetite, ou é aquela criança que está demorando para falar, aquela criança que os pais observam que não está interagindo, ela brinca muito sozinha, acaba gostando de ficar mais isolada. Então, são vários fatores que levam a buscar o profissional psicólogo. Você citou algumas questões que podem levar, mas quando realmente que os pais eles podem fazer levar as crianças para um atendimento? É somente quando tem essa identificação de terceiros ou ela começou a apresentar algum tipo de comportamento, o pai já vai levar? Como que funciona? Porque acredito que variavelmente, na minha época mesmo, quando eu trabalhei um tempo com criança, chegou uma demanda que a mãe da criança, o professor que identificou. E tem toda essa questão mesmo da escola, né? Que as crianças hoje passam mais tempo na escola, então acaba identificando. Como que é esse processo? Os pais procuram o atendimento quando percebem, como você disse, muitas vezes é o pai e a mãe que está ali atento e realmente a família que observou. Já tem algum tempo que a criança não está dormindo, ou ela apresentou algum comportamento. Vou citar um exemplo. Nós consideramos crises normais do desenvolvimento. Por exemplo, crises por quê? Porque já podem acontecer alteração de comportamento da criança que já são esperadas e que a criança sendo acolhida, sendo orientada, esse momento difícil vai passar. Então, nesse momento, chamadas crises normais do desenvolvimento, não necessariamente precisa já buscar de imediato um profissional. Por exemplo, o nascimento de um irmãozinho. Então, muitas vezes já tem aquela criança maior, vamos supor, tem um filho mais velho de uns 6 anos, e aí nasceu o irmãozinho. E a partir daí, esse filho mais velho passa a apresentar um comportamento diferente, ficar mais regredido. Ele já tinha um controle de esfíncter, ele volta, né, a fazer xixi na cama, fica mais choroso, querer o colo. Então, são comportamentos esperados para esse evento que aconteceu. Se isso persistir, mesmo a família acolhendo, envolvendo essa criança nas atividades, nos cuidados com esse irmãozinho, falando da importância que esse filho mais velho tem ali na família, porque ele sente que ele perdeu esse lugar, que ele perdeu não o lugar, mas o espaço, né? E que talvez a atenção está mais voltada para esse nenezinho que acabou de chegar. Então, Sim. isso é um comportamento, uma mudança de comportamento esperado. A entrada na escola, o início escolar também pode provocar alguma mudança, o falecimento de algum familiar. Então, são eventos que tem uma mudança, ou a criança ficar mais chorosa, mais no canto, ou ter alguma mudança por conta dessas situações que são novas, que demandam um tempo de adaptação para que ela fique bem e siga naquela nova situação, né? Então, se todas já foram feitas dentro da família algumas tentativas, né, disso que eu falei, de acolher, por exemplo, a inserção na escola, de estar ali junto com ela, de tentar trabalhar com a própria professora, aquele comportamento que a criança apresentou, e aquilo persistir, é um momento de procurar um profissional para que consiga fazer um diagnóstico do que realmente está acontecendo. Porque aí aquilo deixa de ser um momento de uma crise esperada do desenvolvimento e passa a ser algo de uma possível patologia, se aquele sintoma, aquele sinal está se prolongando demais. Quando que o profissional ele já tem que fazer essa intervenção imediata, né, em algum processo? Quando é identificado o quê e como que é feita essa intervenção? Como que você pode sugerir para os pais a questão de levar o seu filho no momento correto para fazer essa intervenção? Olha, quanto antes ele observasse, por exemplo, o pai observar que, nossa, meu filho nunca foi assim calado, triste, ele sempre foi falante, comunicativo, gostava de brincar, de interagir com outras crianças, e ele passou algumas semanas, já tem um mês, já tem 2 meses, opa, não precisa ficar esperando muito tempo
já procura uma orientação, né? Porque em alguns momentos, quando a família procura, a gente observa que realmente é um momento bem, como é que eu vou dizer assim, bem específico do que a família está vendo, bem pontual, essa era a palavra. Momento bem pontual e que demanda muito mais uma orientação aos pais, acolhimento a essa criança e fazer um momento de esclarecimento e essa criança pode seguir a vidinha dela, não necessariamente precisa ficar em longas sessões, né? Então, por isso que eu volto a dizer que é muito caso a caso, mas observou que já tem alguns meses que isso vem acontecendo, não precisa esperar já há 6 meses, aí já é muito tempo. Tem muita, eu escuto muito dizer, já tem um ano, já tem, sei lá, de 6 meses, um ano aí que a família vai procurar, mas não precisa esperar tanto tempo, né? Então, você observou que já tem 1 mês, 2 meses, isso persiste, já pode procurar um profissional, sim, para melhor orientação. Janaína, e nós sabemos que as crianças elas estão tá suscetíveis a uma série de transtornos. Quais os sinais que os pais devem estar atentos para efetuar o diagnóstico precoce? Uhum. Então, observar isso, se existe algum, o que a gente chama de algum atraso no desenvolvimento, algo que era esperado para aquela determinada idade e isso não está acontecendo, né? É uma outra coisa importante, já, né, eu respondendo isso, me lembrei aqui de que o profissional que trabalha também com a infância, Otávio, é importante que ele tenha esse conhecimento sobre desenvolvimento, né? Então, independente, assim, da abordagem, da linha teórica que ele vai se respaldar, né, para no exercício da sua profissão aí, mas o desenvolvimento infantil, ele nos norteia, né? A gente ter o conhecimento dos marcos teóricos. Eu ter pelo menos uma ideia que com 5, 6 meses, a criança, o bebê está sentando, que com 1 aninho é para ele estar andando, né? É claro que existem as diferenças individuais, não é aquela coisa rígida de que, não, 1 ano não está andando, não, meu Deus, tem algum problema. Não, de forma alguma. Mas é importante pelo menos um parâmetro para que a gente possa ter esse respaldo, essa orientação do que eu estou olhando, do que esperar naquele momento de vida da criança, para aquela fase específica do desenvolvimento, né? Quais são os sinais de atraso? Você Tá, pode continuar. perguntado, tá? Então, assim, se a criança está demorando para falar, mais ou menos ali um ano, né? A criança já é para estar iniciando alguma palavrinha. Antes disso, a gente sabe que tem o balbucio. E daí, com 3 aninhos ali, mais ou menos, é para ela estar com a fala dela estabelecida, bem completinha, falando frases, né? E se não está, por exemplo, um dos quadros bem conhecidos, né, que tem sido bastante divulgado, que é o quadro do autismo infantil. Dos sinais que a família observa é o atraso da fala. E geralmente o primeiro profissional que eles buscam é o fonoaudiólogo. E daí, a partir disso, começa a busca por outros profissionais, porque a gente sabe assim, que a grande maioria dos transtornos infantis, o que acontece na criança, precisa ter uma intervenção multiprofissional, então acaba entrando vários profissionais. Então, assim, se está demorando a fala, se demorou para andar, se já é mais quietinho, não interage com outras crianças, né? Então, aquilo que a gente observa, assim, que foge um pouco do que é esperado para aquela idade. Muitas vezes, aquela família já tem um outro filho, e aí eles conseguem fazer a comparação no sentido de já ter uma noção do que é esperado, né? E falar, não, mas ele é diferente do meu filho mais velho nessa idade já fazia isso e isso. Eu sinto que tem alguma coisa diferente nele. Então, muitas vezes é o que a família verbaliza. Ou é algo ali que você observa que não está... Ou, por outro lado, é muito agitado, ou é muito distraído, né? Então, são alguns sinais, alguns sintomas, assim, que a gente observa na infância e que a família já pode procurar.
E aí, na clínica, o que que você mais observa de transtornos que estão chegando aí agora nesse processo de pandemia, até antes mesmo da pandemia, o que que se tem observado aí de alta nas questões de transtornos? Aham. Então, assim, eu já tenho uma experiência profissional de muitos anos de trabalhar no CAPSI, né, que é um centro de atenção que trabalha já com uma clientela específica, que é a clientela com quadros de transtorno mental. Então, nós já recebemos essa clientela mais específica, digamos assim, né, de quadros mais graves. E então houve uma demanda grande tanto das crianças com quadro de autismo, crianças com quadros de depressão e ansiedade, adolescentes com automutilação, né? E geralmente a base dessa automutilação é um quadro depressivo, e é mais nisso, dentro dos quadros de ansiedade, relacionando a esse período de pandemia, mas, além disso, tem os quadros psicóticos, a esquizofrenia e esses quadros mais graves de surto, que chegam em surto psicótico mesmo já os adolescentes, né? E nós temos essa vivência aqui na minha prática. Nós sabemos que a psicologia ela tem diversas linhas de você trabalhar, e eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal. O que que te levou a seguir esse caminho da psicologia, que é a psicologia infantil? Eu vi que você trabalha há mais de 16 anos. Qual que é a quantidade total que você já trabalha com este público? Então, assim, eu sempre tive um desejo muito grande em trabalhar com criança, sempre tive esse feeling aí por criança. E quando, vou contar bem do início mesmo, lá no meu tempo eu ainda falava segundo grau, hoje é ensino médio, né? E um professor de filosofia teve grande responsabilidade na minha escolha, porque ele começou a dizer que o psicólogo era aquele profissional que estudava o comportamento humano e buscava entender melhor sobre as pessoas. Eu falei, opa, é com isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer na vida. E aí, até chegar ao vestibular e tudo, né? E aí fui me apaixonando cada vez mais pelo curso, mas sempre com esse foco de que eu queria criança. E na minha formação, nós podíamos escolher, já no último ano, né, no quinto ano, poderíamos escolher se o nosso estágio seria na clínica de adulto ou infantil. Então, eu falo que isso foi um grande privilégio na minha formação. E eu já fui para a clínica infantil, desde o início, né? E de poder entender e acessar, porque, assim, é prazeroso, e é muito complexo, viu, Otávio? É muito complexo o universo infantil. A gente fala assim que quem trabalha com criança pode atender adulto, atender qualquer faixa etária que você está pronto, porque você acaba atendendo o adulto também, porque atende os pais, atende os avós, tios, madrinhas, às vezes vizinho. Hoje em dia, a concepção de família se ampliou muito. É muito diferente, né? Então, não é mais aquele conceito de pai, mãe, filhinho. Então, nós temos uma diversidade. Então, a gente recebe todo mundo, a gente lida com várias situações, né? Crianças institucionalizadas, enfim, são muitas situações diferentes. Então, o meu desejo de trabalhar com criança veio muito disso, já de infância, assim, de muito tempo. Mas é um universo que a gente se apaixona cada vez mais. Dentro das linhas de trabalho tem as abordagens, como todo mundo sabe. Nós também vamos falar de abordagem nos próximos quadros, assim que terminar o Conhecendo a Profissão, nós iremos trabalhar com as abordagens. E aí, qual que é a sua abordagem que você trabalha com as crianças? A minha abordagem é psicanálise, e principalmente sobre um viés do Donald Winnicott, né, de uma psicanálise winnicottiana. Eu gosto muito dele, principalmente na ênfase que ele dá no brincar, como teoria, como técnica, como via de acesso à criança. E como ele diz que o brincar para a criança, ele tem a mesma importância que o trabalho para o adulto. Então, assim, ele é a via de acesso mesmo para que a gente consiga adentrar o universo infantil. Tem muitas pessoas que acham que o brincar
lá na terapia, oh, para que você vai levar a criança? Vai ficar brincando com o profissional? Não é, é uma técnica, ela é utilizada ali que você vai identificar possíveis transtorno, a criança vai te passar, porque, como você mesmo falou, a criança ela tem uma linguagem própria, e acredito que através dessas técnicas que você vai acessar essas nuances que a criança está trazendo, certo? Isso mesmo. Vou te dar um exemplo, enquanto você falava, eu me lembrei. Tinha uma paciente de 6 anos, e na época ela estava vivendo um momento de separação dos pais, então estava bem difícil para ela, né? É claro que a vidinha dela ficou toda confusa ali, de com quem que eu fico, então o papai não mora mais em casa, eu não vou ter mais pai, né? Então a gente orienta muitos pais, assim, que quem se separou foi aquele casal, mas vocês não deixaram de ser pais daquela criança, né? Que possa conversar com a criança, deixar um espaço de fala, para que ela também, da maneira dela, fale o que ela está sentindo e o que ela está compreendendo desse momento aí da família, né? Mas, assim, acontece muitas vezes, assim, de maior ansiedade, da criança ter alteração de sono, né? Às vezes tristeza. Então, eu acompanhava essa criança e, numa das sessões, ela gostava muito de desenhar. Ela fez um desenho do Peixe Palhaço, que era o filme do Procurando Nemo, né? Era uma referência a esse filme. E daí, para entender também aquilo que ela estava me dizendo, você tem que ter uma ideia do desenho. Então, quem atende criança tem que estar muito atento aos desenhos, aos filmes, Aos ao que, jogos, né? sim, ao que está passando as músicas, o que está naquele momento que está no auge, na moda ali para a criançada, né? Então, a criança vai dizer muito para você a partir disso. Então, ela fez um desenho do peixe palhaço e foi dizendo que o quanto aquele peixinho estava triste porque o papai dele se afastou dele. Então, ela trouxe muito ricamente tudo que ela estava vivenciando, né? E ela seguiu ali um desenho dela que foi muito rico. Então, dessa maneira, é a maneira que a gente acessa, né? Seja um desenho, seja um brinquedo, seja a brincadeira, uma maneira bastante rica. Isso que você falou a respeito dos pais ou das pessoas dizerem, nossa, mas eu vou pagar para ela só brincar com meu filho. Já aconteceu comigo, sim, aconteceu também aqui no CAPCI. E aí nós fazemos também um grupo de pais, de atendimento de pais. E como nós estávamos aqui na recepção escutando muito isso, nós reunimos ali com os pais e pedimos para que eles falassem o que eles entendiam que era esse trabalho da psicologia infantil, o que era para eles brincar, se era só o brincar pelo brincar. E aí, a partir disso, a gente foi conversando, foi esclarecendo e foi um momento bastante rico. E daí, eu coloquei alguns cartazes, assim, num segundo momento, né? Com frases curtas, assim, objetivas, mas para esclarecer que o brincar, isso que a gente estava conversando, ele é via de acesso para a criança. O brincar é uma teoria, uma técnica que o profissional utiliza, é uma ferramenta para acessar essa criança. E aí fui falando, o brincar, ele conduz à saúde mental, ele conduz aos relacionamentos, porque ensina a criança a interagir, né? Ele é próprio da criança, ele é natural à criança, então é muito fácil da criança permitir esse acesso, né? E aí nós fomos conversando dessa maneira e eles foram, assim, ficando encantados. Nossa, então é isso que acontece. Então, daí a importância do trabalho com os pais, da orientação parental, né? Seja aquele adulto que está acompanhando a criança. Através das nossas entrevistas e do nosso quadro na TV, por exemplo, eu tenho identificado bastante a falta de conhecimento da população da nossa área. Eu não sei se é por falta de acessibilidade da população, talvez até mais carente, vamos colocar nesse aspecto, de ter acesso a uma psicologia de qualidade, a ter acesso a bons profissionais. Então, assim, nós identificamos várias questões de falta de conhecimento. Então, quando você não tem o conhecimento, acredito que você vai pelo senso comum. Ah, porque fulano falou, porque ciclano disse que é assim, e você não vai realmente pela ciência, usando as técnicas para chegar num denominador comum. E eu acredito que é isso, Janaína. As pessoas precisam de ter mais conhecimento para poder ter, pelo menos, respeito
pela profissão do outro, pela profissão que é a psicologia, que traz bastante benefício para o ser humano. E quando que eu consigo identificar a diferença de TDAH e problemas psicológicos dentro da sua abordagem, por exemplo? O TDAH de outros transtornos, né? Isso, de outros transtornos, isso. Tá. Assim, na infância, nós precisamos ter muito cuidado em relação ao diagnóstico. Então, assim, eu particularmente, e aqui no CAFC, na equipe a qual eu faço parte, nós temos esse cuidado de não de imediato rotular. Nós trabalhamos com uma hipótese diagnóstica, né? A gente costuma chamar muito lá do tal do HD, né? Uma hipótese para que possa me nortear em relação à condução do tratamento. Então, muitos transtornos têm sinais, têm sintomas parecidos. Às vezes, o que aparece no TDAH pode aparecer no quadro de autismo também e de outros quadros. Tá, só uma introdução. Mas, especificamente do TDAH, como é que eu posso diferenciar? Então, no TDAH, ou a criança vai ter uma questão mais acelerada, da agitação mais intensa, ou do déficit de atenção, se uma criança que os pais falam, parece que ela usam muito esse termo, que ela está no mundo da lua, ela é dispersa, ela se distrai com facilidade, se está na sala de aula, ela escutou um barulho do lado, ela já vira e já se distraiu, já voou, demora para voltar para o foco, para o que estava acontecendo. Ou tem o que eles chamam de tipo combinado, tem as duas coisas muito intensas, tanto a agitação quanto ao déficit, né, de atenção. Então, a criança é agitada e ela é distraída, ela é desatenta. E é muito marcado, é muito específico essa característica, esses sinais, né, para que a gente possa diferenciar de outros quadros. Assim, e uma coisa importante, Otávio, é que o que aparece, o comportamento da criança precisa ser o mesmo, tanto em casa, quanto na escola, quanto, não sei, na pracinha, na igreja, em qualquer local que ela vá. Porque existe algo que é da agitação, que é comum da criança pequena, às vezes é que aquela criança é cheia de energia, ela é agitada mesmo, ou é algo assim que ela não para em nenhum momento, ela não consegue se concentrar com nada, nenhum brinquedo, nenhuma brincadeira, nenhum desenho. Ou, às vezes a gente fala, tem algum desenho que ela gosta? Ela consegue sentar no sofá, parar, se concentrar para assistir? Ah, sim, ela se concentra. Então, não, nem nesse momento. Só 2 minutinhos ela já sai, ela não para comer, se deixar ela vai comer andando. Então, é algo da ordem do intenso, né? Daquilo que não é o que a gente espera, não, mas o menino é agitado mesmo, sobe na árvore, pula aqui. Então, é algo assim, muito mais fora do que a gente está habituado para aquela idade. É o que marca bastante. Tem vários tipos de transtornos e um deles é a depressão, né, que é muito abordada aí nas questões adultas também, e poucas pessoas sabem que crianças também podem sofrer de depressão. Quais os sintomas, Janaína, que a criança também pode ter, que os pais possam identificar assim, facilmente para que possam levar para o psicólogo ou para o psiquiatra, enfim, profissional adequado? Sim. A depressão na criança, ela se mostra um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no adulto. Nem sempre a criança vai ficar ali tristinha. Existe esse comportamento, sim, mais triste, mais calada, a criança se fechar, perder a vontade de brincar ou de fazer algo que ela estava habituada, ficar mais inapetente, alteração no sono. Mas, às vezes, a criança que está muito inquieta, um outro lado da inquietação, não chega a ser uma agitação, mas ela fica inquieta, como se fosse uma angústia, ficar mais angustiada, né? Também pode ser sintoma de depressão infantil. Então, vamos só voltar um pouquinho. Pode ser a inquietação, tristeza, alteração de sono e apetite, deixar de fazer as coisas que ela costumava fazer, de ter o gosto de fazer, se cansar fácil, ficar mais desanimadinha. Tudo isso, às vezes, quando é já algo mais intenso, ela pode apresentar hianurese, né? Voltar a fazer xixi na cama. Às vezes a criança já tinha aquele controle e daí ela volta a fazer.
ela está fazendo um sintoma, né? Dizendo alguma coisa com isso aí, precisa ser escutado. E também temos o transtorno de conduta. Como é feito o diagnóstico desse transtorno? E fala um pouquinho a respeito dele para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento entender o que é esse transtorno. O transtorno de conduta, ele acontece muito assim das pessoas observarem, às vezes, já em idade escolar, né? 7 anos, 6, 7 anos já na escola, aquela criança assim que tem uma dificuldade de limite, de aceitar limite, regras, às vezes se opõe também, não chega a ser o TOD, né, o transtorno positivo, mas ela também se opõe em alguns momentos, e principalmente o que marca, assim, é isso de seguir regras, seguir aquilo que é esperado, ela sempre tenta burlar, sempre tenta fazer algo, assim, que muitas vezes você se surpreende de maneira negativa, né, nossa, uma criança tão novinha é capaz de fazer isso. Então, é um diagnóstico difícil, assim, para o tratamento. Todos os diagnósticos, assim, são difíceis na condução, mas esse em específico, o transtorno de conduta, ele é bem difícil. Se você não fizer, assim, eu digo no sentido que o prognóstico não é muito bom, né? E, assim, na minha prática, não é via de regra, mas em alguns casos, assim, o que lá na infância ele já mostrou de pequenos furtos, pegou a caneta do coleguinha, pegou a borracha, bateu no coleguinha, não conseguiu voltar para pedir desculpa, não se arrependeu. Então, alguns traços que a gente vê que, se isso até a adolescência, mesmo com intervenção, isso não modificou e permanecer esse comportamento, às vezes na adolescência isso vai se agravando. E muitas vezes, infelizmente, a gente vê que vai se constituindo mesmo, falando agora de estrutura, muitas vezes numa estrutura mais perversa mesmo, né? E fica muito marcada aquela coisa mesmo da maldade, de não se arrepender, de não sentir, se compadecer com o outro, com a dor do outro. Mas eu já falei num quadro mais agravado. Não é que toda criança que apresentou algum sintoma ou teve alguma hipótese diagnóstica de transtorno de conduta na infância vá desenvolver uma personalidade, se constituir como uma personalidade perversa. Não necessariamente. Eu estou dizendo que em alguns casos, na minha prática, eu observo isso. Mas é um diagnóstico, assim, que o prognóstico bem ruim. Mas a gente não pode deixar de intervir, de tentar, de estar ali junto com a família. Vi muitos meninos, assim, com esse quadro de mentira, isso é uma outra questão, havia me esquecido. Pegar pequenas coisas, né? Então, assim, pequenos furtos, mentir muito, e aí essa mentira vai se prolongando, essa criança, mesmo depois que a mãe orientou e fez toda, né? Aquilo que a família acredita que seja correto, que não é certo mentir, que precisa falar a verdade. Então, inicialmente, a gente faz toda essa orientação, mas na grande maioria dos casos isso acaba persistindo. Então, é o que existe uma parceria com a psiquiatria também, muitas vezes é necessário a questão da medicação, né? Então, pode ter melhora, assim, em alguns aspectos aí. Inserção em algum projeto social, às vezes ajuda, aquela criança se sentir pertencente, aquele adolescente, né? Está fazendo parte de algum grupo, se sentir útil, motivado. Então, todos esses recursos são importantes para esses instrumentos aí, para a gente poder lançar mão, faz parte do tratamento. Aí sabemos também que hoje tem aumentado muito a violência, né, contra crianças e adolescentes. Como que é percebido isso? Que você pode deixar de dica para os pais ou aqueles que estão nos assistindo neste momento também, de identificar essa violência e já tomar as medidas cabíveis para este processo? A criança muda muito o comportamento, né? Então, se você observar a mudança brusca de comportamento, ela era uma criança alegre, que brincava, que gostava de ir na escola, e aí ela começa
a ficar mais triste, a querer ficar só no quarto, não querer brincar, a não querer comer, ficar mais desanimada. Às vezes, se, vamos supor, no momento do banho, ficar constrangida, não quer que a mãe ou alguém auxilie no banho, alguma coisa nesse sentido. Então, são sinais que pode observar que alguma violência vem acontecendo. Seja violência psicológica, seja violência física, violência sexual, independente do tipo de violência. Aí, como que nós conseguimos também diferenciar uma birra do TOD, que é o transtorno opositor desafiador? Como que nós conseguimos fazer essa diferença? Porque você sabe que criança tem birra, né? Eles fazem até mesmo para chamar a atenção dos pais, enfim. Como nós conseguimos diferenciar a birra do TOD? Tá. Então, a birra, ela é um recurso muito inicial ali da criança. Podemos dizer assim que é um recurso bem arcaico, porque ali a criança com 2 aninhos de idade é o auge, assim, dessa fase de birra, porque ela ainda está em fase de aquisição da linguagem, aquisição da fala, e nós sabemos que quanto menos recurso ela tiver de fala, mais ela vai agir através do comportamento. Bom, isso é o que eu estou dizendo, assim, no que a gente chama de desenvolvimento típico, do que a gente espera para aquela idade. Mas, às vezes, já que a gente está falando, conhecendo as crianças que apresentam algum tipo de transtorno, a criança autista, às vezes esse comportamento de birra, ele pode se prolongar. Então, mesmo uma criança maior, ela pode apresentar um pouco esse comportamento ou de se jogar no chão, ou de ficar agressivo até, ou irritado, né? E principalmente quando não é satisfeita a sua vontade, né? Quando ele é frustrado. Então, quando não é atendido aquilo que a criança pede naquele momento. Então, ela não tem outro recurso para aquela capacidade que a gente chama de adiar a frustração, dela aprender a postergar aquele desejo que não é ali naquela hora. Uma coisa bem simples, assim, um exemplo simples. A criança está próximo do almoço, a mãe está ali fazendo almoço, e a criança pede para comer um brigadeiro, né? E aí a mãe vai falar: não, você já vai almoçar, depois do almoço você vai comer o brigadeiro. Então, você está ensinando a criança a postergar as coisas, aqueles pequenos prazeres, que ela aprenda a esperar um pouco. Então, isso é um exercício de que lá na idade adulta a gente consiga esperar, se bem que a gente vê que muitos adultos também acontece um pouco isso. Enfim, então isso é uma coisa esperada para criança muito pequena ou criança que tem algum transtorno. Isso às vezes se prolonga um pouco mais pela dificuldade, principalmente aquele autista que não tem a capacidade verbal, né? Então ele acaba agindo muito mais no comportamento. Tá. Então no TOD, o transtorno positivo desafiador, é diferente disso de birra, porque a birra, quando você intervém de maneira firme, de maneira adequada, a tendência é que aquilo vai cessar. O que acontece é que às vezes a gente vê que os pais acabam cedendo e acaba só reforçando esse quadro de birra. Isso é uma coisa. Agora, o TOD é algo, vamos voltar na questão da intensidade daquele sintoma, porque o que a gente observa no momento que a gente está fazendo o diagnóstico? O tempo e a duração e a intensidade dos sintomas. Então, a gente pergunta, desde quando isso vem acontecendo? Ele sempre teve esse comportamento mais agressivo, mais intolerante, que qualquer coisa ele explode, né? Já quer agredir ou bater no coleguinha. Então, acaba assim, então, desde quando, por quanto tempo isso dura, em que momento que acontece, como é que a família lida quando isso acontece? Ah, tá, ele se jogou no chão. Como é que a senhora fez? Como é que a senhora costuma fazer? Eu procuro saber muito da família, como é que a família lida naquele momento, isso é crucial. Ah, não, aí eu me canso ou eu fico com vergonha porque a birra foi lá no meio do mercado, eu largo ele no chão e saio andando. A gente escuta muito isso, né? Então, e já no TOD, isso é mais intenso, né? Essa agressividade, isso de se opor o tempo todo. Geralmente são crianças assim que têm uma capacidade cognitiva muito grande. Então, às vezes, ela tem aquela capacidade verbal, ela argumenta com você, né? Por que ela está
que ela não concorda, eu já vi muita criança assim, e enfim, ou às vezes nem argumenta, já vai para agredir, para bater mesmo, porque daí já tem a tolerância pequena e não consegue nem conversar. Já fica muito bravo e quer bater, bate a porta. Se a gente está conversando, às vezes tem um momento de intervenção dos pais e a criança junto, não consegue nem tolerar de esperar, sai e bate a porta. Né? Então, é algo muito mais intenso, assim. É um comportamento que chega a ser inadequado, né? É isso que acontece. É diferente da birra, que é por aquela criança ainda não ter esse recurso de conversar, de dizer o que ela quer, de esperar, pela própria imaturidade mesmo. É diferente. Sabemos que teve um aumento muito muito intenso agora nesses últimos anos das questões tecnológicas, de notebooks, tablets, na questão de exposição mesmo de crianças nas redes sociais, enfim, todo esse processo. O que você deixaria para os pais na questão de para que eles compreendam um pouco mais sobre dependência tecnológica e como eles possam trabalhar essa questão já nas fases iniciais dos seus filhos? Uhum. Eu acho que a palavra-chave é limite, é equilíbrio. Então, é estabelecer o tempo que a criança pode usar aquela tecnologia, porque afastar a criança totalmente, seja do celular, seja do computador, notebook, qual tecnologia for, é quase impossível no momento que a gente vive. E usar essa ferramenta a nosso favor. Então, seja para que, de uma maneira mais de aprendizado, mais voltado para isso, como recurso ali para a escola, da criança fazer algum exercício, ou aprender algo. Então, utilizar mais nesse sentido. Tomar muito cuidado com os jogos, né? O que seu filho está acessando. A internet é um seu limite do que o seu filho vê, né? E é muito sério, porque vou te dar um outro exemplo, eu vou falando e os casos vão vindo, assim. Nós tivemos uma criança muito novinha, de 3 anos e meio, que estava com um comportamento mais sexualizado, se tocando. É claro que existe toda a questão ali da sexualidade infantil, mas não é nesse sentido sexual, não é nessa conotação, mas é da criança conhecer o seu corpo, né? E essa criança estava algo muito intenso, que foi observado durante o atendimento e além do relato que a mãe trazia. E aí, conversando com a mãe, colhendo informações, entrevistas, lançamos mão do recurso da anamnese, né? Então, várias formas, assim, para entender por que essa criança estava algo da ordem, assim, já exacerbado, fora do que, novamente aquilo, fora do que a gente espera para aquela idade. Então, aí já acende o alerta, tanto na questão de um possível abuso, já que nós acabamos de falar da questão de violência, né? Lembrei, são outros aspectos, se fica com a sexualidade também, por outro lado, mais exacerbada. E aí, com o tempo ali, tem coisa que demanda um pouco de tempo, jeito, construção ali desse vínculo, dessa transferência ali com a família, para que a mãe pudesse trazer, né? E aí, uma vez ela observou que a criança teve acesso ao celular dela, e ali naquele celular tinha conteúdo sexual. Então, aquela criança de 3 anos e meio viu algo que a mente dela nem consegue entender o que é. Então, isso é muito grave, é uma violência muito grande. Então, são nessas pequenas coisas que os pais precisam estar atentos no que seus filhos veem. E, principalmente, estabelecer o tempo que eles ficam. O que a gente tem observado é que os jovens ficam muito tempo na tela e acabam construindo uma relação somente virtual, de amigos. Bom, eles chamam de amigos, mas às vezes nem na vida pessoal não os conhece. Então, acaba sendo uma vida falsa, porque, né, não se relaciona, acaba ficando mais ali isolado. E aí isso pode gerar vários outros transtornos, ansiedade, depressão, vários outros problemas, esse uso excessivo. Né? Então, tudo assim, de maneira equilibrada, é importante a gente, porque não tem como também dizer, não, ele não vai usar, ele não vai ter acesso.
Um outro aspecto importante, só para finalizar essa pergunta, é que seria importante dos pais também estabelecer uma idade que eles consideram adequada. Também não permitir o uso do celular assim tão precocemente, né? Não é saudável. Hoje em dia a gente vê criança com 6 aninhos tem celular, né? Então, tudo isso a gente precisa estar atento. Aí nós já estamos encaminhando para as nossas considerações finais, e eu gostaria que você deixasse uma orientação para os acadêmicos, né, que estão aí no processo de formação, e para os recém-formados em psicologia, caso eles escolham a área da psicologia infantil. O que você deixaria de orientação para eles? Eu deixo de orientação para vocês é que existe mercado de trabalho. Precisamos muito de psicólogo infantil. Eu costumo dizer assim, nós recebemos, aqui é campo de estágio, e nós recebemos muito estagiário, já recebemos da Univag, atualmente estamos com estagiários da UFMT, e eu digo para eles, gente, eu estou envelhecendo, então vocês precisam vir sangue novo, gente nova, que goste, que tenha o desejo de trabalhar com criança e adolescente, né? Nós precisamos, então, todas as áreas, quando você vai buscar a nossa rede, qual é a rede em Cuiabá de atenção psicossocial? São as policlínicas, as unidades básicas de saúde, fazemos a parceria com as universidades. Então, nós lançamos mão do que tem aqui em Cuiabá e região para atender essa criança, né? Onde que essa família vai procurar o psicólogo? Geralmente são nesses lugares. Então, venham conhecer. Às vezes você fala assim, não, eu trabalhar com criança, nunca pensei. Conheçam os lugares, procuram conhecer. Se for aqui no CAPCI, aí só tem um trâmite um pouco burocrático que precisa agendar, fazer um contato inicial, enfim. Mas nada muito complicado, que eu posso recebê-los com muito prazer, para conhecer o que a gente faz, né? Como que é isso de receber a criança, e tenho certeza que vocês vão se encantar com esse universo infantil. A criança, ela pode nos dizer muito, e ela consegue sim dizer, porque às vezes você fala, nossa, mas uma criança, ela vai dizer o que ela está sentindo? Ela diz, gente. A gente só precisa ter o olhar, desenvolver o olhar clínico e a escuta clínica, porque você vai conseguir identificar, é claro que dentro de um contexto, você precisa colher ali a história com os pais e tudo, mas você vai identificar aquilo que a criança está te trazendo. E ajuda muito, a nossa intervenção contribui demais na melhora, na qualidade de vida, na saúde mental dessas famílias, dessas crianças. A gente vê no dia a dia esse diferencial que o nosso trabalho proporciona. Então, venham conhecer, que vocês, espero que despertem esse desejo de atender a criança e adolescente. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo nesse momento, que acredito que o YouTube ele é uma ferramenta que ele pode chegar a muitos lugares até inacessíveis para a gente hoje que está fazendo essa entrevista. Tá, para a sociedade no geral, todos os profissionais, enfim, de outras áreas também, pessoas que até por curiosidade estão vendo esse vídeo nesse momento. Qual que é a mensagem que você deixa para todo mundo? Que vocês cuidem das nossas crianças. As crianças estão muito deixadas de lado, né? Eu digo assim, que os pais, nós passamos de várias fases, de um momento assim, de lembranças, de memórias lá da época da ditadura, né, em que houve uma repressão muito grande. Então, ficou nesse desequilíbrio aí, digamos assim, nessa gangorra. Ou os pais são muito rígidos, ou os pais são permissivos demais. Então, nós precisamos de um equilíbrio aí nesse cuidado com a infância, nesse trabalho com a infância, porque nós vemos jovens hoje, já os adolescentes, extremamente perdidos, porque eles queriam que o pai falasse, você sai agora, você volta até as 22 horas, por exemplo. O pai estabelecesse, mas o pai deixa solto a cargo dele, porque ele já está grande, ele consegue gerir a vida dele. Mas ele trabalha, ele tem casa própria, ele já está estudando, trabalhando, enfim. Então, os jovens se sentem muito soltos. Isso gera muita angústia, muita ansiedade. Então, cuidem
das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eles precisam desse cuidado de família, de alguém que esteja ali com ele, que seja esse a gente diz assim, esse continente. Né? Eu digo muito para os pais, vocês primeiro precisam estar juntos, para depois estar caminhando ao lado, para que proporcione essa maior autonomia ao seu filho. Então, a gente que está cuidando da infância, a gente está cuidando lá da vida lá na frente, do futuro também. Então, deixo essa mensagem, cuidem da nossa infância. Qual que é a faixa etária das crianças que você trabalha hoje? Nós atendemos os pequenininhos, a gente fala que de 0 a 17 anos e 11 meses. Então, a gente chama de acolhimento, essa primeira vez que a família chega aqui. E os casos assim mais novinhos que já chegaram foi criança com 1 ano e meio, mais ou menos, que era suspeita de um atraso no desenvolvimento ou de suspeita de autismo, né? Nessa idade não dá para a gente fechar diagnóstico, mas se a gente perceber que existe realmente um atraso, já pode começar um trabalho ali de intervenção, de estímulo, né, para tentar auxiliar nesse desenvolvimento. E aí até 17, 11 meses. Mas tem a criança ou adolescente que esteve em tratamento, recebeu alta, e às vezes fica ruim, fica mal de novo, os sinais, os sintomas voltam a aparecer e aí a família volta a procurar. E aí esses existe uma tolerância até 24, 25 anos. Os transtornos mais graves, dos quadros psicóticos, acaba ficando até essa idade limite. Pessoal, e esse foi mais um Conhecendo a Profissão. Eu me chamo Otávio Caldas, presidente da Associação de Psicologia, e o tema de hoje foi Psicologia Infantil com a Janaína Ribeiro. Janaína, muito obrigado pela sua participação. Espero nos encontrarmos em outras ocasiões, em outras entrevistas aí. E a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso está à sua disposição e à disposição de todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativem o sininho que sempre tem conteúdo novo para vocês. Muito obrigado, Janaína. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima.